Boa noite a todos, boa noite ao professor Ramon, boa noite Ana Paula, nossa convidada aqui na sala de hoje. E hoje a gente começa a nossa palestra a respeito do que é ser professor, né, dentro de uma primeira instância, né, do que o que é ser docente dentro desse contexto tão bacana, né, da educação, da relação professor-aluno, de formar pessoas, transformar realidades, mudar a nossa sociedade, né? Então, pensar o que é ser um docente e, na sequência, a gente vai conversar, né, um pouquinho sobre o curso de Geografia e sobre o curso de Biologia com a professora Dani Mig, que está aqui com a gente também. Tá? Então, nesse primeiro momento, o professor Ramon vai fazer a fala dele e, na sequência, a gente retorna. Então, professor Ramon, fique à vontade para iniciar, tá bom? Olá, Denis, muito obrigado por introduzir a fala. Saúdo todos que estão me assistindo neste momento. Eu vou realizar uma comunicação sobre o porquê que a gente pode trabalhar na profissão da docência, né, de professor, professora. Eu sou professor da rede estadual do estado já há 11 anos e também trabalho como professor da Uniandrade há cerca de 4 anos, e eu particularmente gosto muito de ser professor, né? Eu tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão, e eu realmente me encontrei nela, porque a gente acha, às vezes, que a gente vai trabalhar somente numa sala de aula, né, com 40 alunos, não que isso não seja maravilhoso, né, por si só já é maravilhoso, mas na realidade a profissão professor, o ser professor, vai muito mais além de uma sala de aula, né? Ela está presente nas redes sociais, por exemplo. Eu tenho alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas nas redes sociais, e eu converso sobre tantas coisas com eles, né? Não somente em relação à disciplina que eu trabalho, que é a geografia, mas também a questões de política, a questões de pesquisas científicas, em relação também à afetividade, porque na profissão de professor a gente também desenvolve um vínculo afetivo com as pessoas, né? Então, neste momento, o objetivo dessa minha comunicação é compartilhar um pouco com vocês do que é ser professor, né? E, de certa forma, sensibilizar vocês a cursarem a licenciatura, né, nos cursos de graduação e licenciatura da Uniandrade, para se somarem a essa área do conhecimento. Denis, passa, por favor. Então, no primeiro slide, nós trazemos uma citação do Paulo Freire, que foi um intelectual, infelizmente ele já é falecido, né, mas no século passado foi um intelectual que se destacou, não somente no cenário brasileiro, mas também no cenário internacional, e ele traz algumas reflexões muito importantes que nos ajudam a pensar sobre o que é ser professor hoje, né? Então, para o Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, né? Então, quando a gente realiza a prática do educar, de ensinar, né, a gente acaba ressignificando o mundo para aquela pessoa, né? Quem aqui não teve um professor, uma professora que mudou a sua forma de ver o mundo, que mudou a sua forma de analisar os problemas, né? E que ressignificou a sua vida, né, em si, na sociedade, né? Para o Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção e sua construção, né? Isto a educação em si, ela acaba se mostrando um recurso de empoderamento que é capaz de mudar a realidade social da pessoa, né? De diferentes formas, desenvolvendo diferentes habilidades, seja ela de leitura, de interpretação, de escrita, de comunicação. Perceba, portanto, que ser professor é trabalhar com todas essas habilidades, né? É desenvolver todas essas habilidades nos estudantes. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender, né? É a relação do processo ensino-aprendizagem. Eu não sei se você já se pegou explicando alguma coisa para alguma pessoa da sua família, na sua rede social, né, de amigos, né, conhecidos, e quando a gente ensina
um conteúdo, quando a gente explica um fenômeno, né, por que que a Terra ela é assim, por que não é assado, por que que a política é assim, não é assado, né, a gente aprende a ressignificar os conceitos para nós. E ressignificando os nossos conceitos, a gente aprende ao longo do tempo a desconstruir os conceitos, né, e a ressignificar os fenômenos. Próximo, por favor, Denis. Nós temos uma outra fala de um educador famoso internacionalmente, assim como Paulo Freire, que é o Jean Piaget. E para ele, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. A capacidade de inovar, ela é intensificada no processo de escolarização, né? Por que que a gente vai à escola? A gente não vai à escola somente para decorar certas informações, né? Ou então sentir aquele mar de emoções, né? Que hora alegria, hora é tristeza, hora é angústia, né? A escola é um momento em que a gente desenvolve diferentes habilidades e a gente também aprende a praticar essas habilidades na nossa sociedade, né? Com diferentes componentes curriculares, seja de geografia, história, sociologia, filosofia, que são as ciências humanas, mas também seja das ciências exatas, né, como matemática, química, física, da linguística, né? Perceba, portanto, que ao trabalhar como professor, a gente trabalha com todo esse universo. Pode parecer que são coisas separadas, mas não são, né? Quando nós entramos numa sala de aula como professor, ou então quando nós trabalhamos na função de professor e professora, mas nos ambientes que não são da sala de aula, né? Por exemplo, hospitalar, por exemplo, uma ONG, por exemplo, um curso social, né? Perceba, portanto, as inúmeras possibilidades que um professor ou uma professora pode desenvolver a profissão, né? Denis, por favor, próximo. No próximo slide, a gente traz uma citação do Pierre Bourdieu, que afirma que na escola as camadas sociais menos favorecidas acabam se defrontando com hábitos diferentes, né? E o que acaba desestimulando e dificultando o aprendizado. Em outros termos, na escola, o educando encontra um capital cultural diferente daquele herdado na família, né? Isso significa que a escola ela acaba concentrando toda essa diversidade social, toda essa diversidade cultural. E as escolas, elas se consolidam como instituições sociais, mas nem todas são iguais. Por que que nem todas são iguais? Por inúmeros motivos. Contexto histórico, contexto social, contexto cultural, a localização geográfica, né? As pessoas que frequentam aquela escola. Por exemplo, eu sou professor e trabalho de manhã e à tarde na mesma escola. Mas de manhã eu recebo estudantes adolescentes da faixa etária de mais ou menos de 15 a 17 anos, e à tarde eu também recebo estudantes adolescentes, mas com uma faixa etária mais jovem. Eles têm, em média, de 12 a 14 anos. Isso significa muita coisa. Significa que o vocabulário é diferente, as ideias é diferente, cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, né? Eu já trabalhei como professor na rede hospitalar. No estado do Paraná, nós temos um programa de educação hospitalar, cuja sigla é SARI, né, tanto no ensino fundamental anos iniciais, quanto no ensino fundamental anos finais do ensino médio. E neste programa, os professores da rede vão até os hospitais para lecionar, para explicar conteúdos de todos os componentes curriculares que estão na educação regular. Perceba, portanto, que quando nós mudamos o ambiente de trabalho, nós continuamos sendo professor, mas são novos desafios, né? É uma trajetória diferente. Os estudantes também, eles possuem outras trajetórias. E tudo isso compõe a experiência e a trajetória profissional de uma pessoa que cursou a licenciatura. Denis, próximo, por favor. Ser professor é ser um agente de transformação. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que você começa, enquanto professor, professora, a contribuir com o desenvolvimento cognitivo, psicológico, né, físico, motor de um outro ser humano, a gente acaba compondo um círculo social
e acaba também incidindo uma força na transformação social da realidade daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela se tornará mais sensível a perceber que os fenômenos à sua volta não são somente ali a priori, né, do jeito que aparece, né? Uma chuva não é só uma chuva, né? O calor não é somente o calor. A cidade em si não é somente a cidade. Nós temos inúmeras teorias científicas, nós temos diferentes perspectivas de se analisar esses fenômenos, e tudo isso transforma a forma com que as pessoas enxergam o mundo, não é verdade? Denis, próximo, por favor. Nessa perspectiva, tem uma outra citação do Paulo Freire, que ele afirma que educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo, né? E é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Como que a educação muda as pessoas, sensibilizando as pessoas sobre os fenômenos, né? Quais fenômenos? Fenômenos sociais, fenômenos ambientais, diferentes áreas do conhecimento, como a linguística, né? Quando a gente aprende o significado das palavras, lendo um dicionário gramatical, né, ou então um dicionário técnico-científico de alguma área do conhecimento, né, porque existem vários dicionários, a gente ressignifica as palavras, a gente enriquece o nosso vocabulário, refina, né, o nosso vocabulário. Isso faz com que a gente desenvolva habilidades de comunicação, por exemplo, no ambiente escolar, né, com a ajuda de um professor. E quando a gente aprende a interpretar o que está escrito, por exemplo, na legislação, a gente passa a ser mais consciente, né, de quem somos nós na sociedade, quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, e isso torna mais difícil para as outras pessoas, ou os oportunistas, né, tentarem nos enganar, né. E isso, enquanto professor, é muito legal porque a gente pode compartilhar essas experiências, essas leituras, né? Esse processo de interpretação do mundo, né, com outro ser humano. No próximo slide, Denis, por favor, tem uma pesquisa que ela foi publicada recentemente e indica para nós quais são os fatores ligados à possibilidade de se escolher trabalhar como professor, né? Trabalhar como professora. Veja só, as possibilidades que foram com frequência, né, mais evocadas pelos entrevistados e entrevistadas, tá? O prazer por ensinar, transmitir conhecimento, porque é legal, né, a gente poder compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Nem sempre é fácil aprender as coisas que a gente já aprendeu na vida, mas é muito legal compartilhar, é muito legal explicar para uma outra pessoa, né, por que que 1 mais 1 é 2, né? Por que que a Terra, por exemplo, é geoidal? A Terra não é quadrada, a Terra não é plana. Existe uma teoria, né, científica que justifica para nós o porquê que a Terra não é plana, não é verdade? A aptidão, né, talento para ser professor também apareceu. Tem pessoas que gostam de se comunicar com outros seres humanos, tem pessoas que gostam de explicar conteúdo, né? Eu, particularmente, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de apresentar trabalhos. E eu me lembro disso até hoje, né? E eu gostava muito de apresentar os trabalhos cuja temática estava relacionada ao meio ambiente, né? Por isso que eu acabei cursando depois geografia. Também apareceu nessa entrevista as possibilidades por gostar, né, da profissão, ter afinidade com a disciplina que leciona, né, como eu, acabei escolhendo geografia, né, por ter afinidade com essa área do conhecimento, por gostar de trabalhar com crianças e ou jovens, né? Se você for para um curso de pedagogia, você vai trabalhar com crianças jovens, né? Ou então com a gestão escolar. Se você escolher um curso como, por exemplo, a geografia, ciências biológicas, né, matemática, enfim, essas disciplinas do componente curricular dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, você também acaba trabalhando com adolescentes. E se você tiver interesse, você pode cursar uma pós-graduação, tanto uma especialização, um mestrado, um doutorado, e você pode seguir carreira no ensino superior, né, investindo em pesquisa, trabalhando com adultos. Não que você também não possa trabalhar com adultos na educação básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio, porque existe a possibilidade de se trabalhar com a educação de jovens em adultos, o EJA, né, que também são adultos. Também apareceu como possibilidade a influência de familiares que são professores. Então, tem a mãe, o pai, um tio, a tia, um irmão, uma irmã, né, a avó, o avô, que já foi
professor, professora, né? Ou que estão trabalhando como professor e professora, e você acaba gostando daquela rotina, né? Porque todo ano é uma rotina diferente. Você tem turmas diferentes, em horários diferentes, né? Não, é difícil você sem passar o resto da sua vida, né? Sempre trabalhando no mesmo turno, na mesma escola, com o mesmo ano, né? Porque as coisas mudam. E então, a profissão professor, por um lado, é legal, porque a gente muda de escola, muda de colégio, a gente, enfim, o local de trabalho, ele interfere muito em como que a gente trabalha, né? Em muitas profissões, às vezes as pessoas ficam cansadas de trabalhar durante muitos anos sempre no mesmo lugar. E na profissão de professor, existe a possibilidade de trocar de lugar, né? Isso é outro ponto positivo, né? E também tem a questão da estabilidade de carreira, se for para a área pública, né? Denis, passa, por favor. No próximo slide, foi questionado o porquê que recomendaria ou não a profissão docente para um jovem, né? E 32% das razões positivas que são indicadas aqui no slide, elas correspondem à oportunidade de transformação, impacto social, né, em relação à sociedade, porque engrandece, né, realiza, ver alunos indo para uma faculdade, crescendo na vida, a transformação do cidadão, resultado, isso é muito gratificante. Bem como a realização com a carreira, a transmissão, troca de conhecimento, né, os relacionamentos, a vivência em si com as pessoas, né, porque ser professor e ser professora, a gente trabalha diretamente com outro ser humano, e isso é muito legal. Eu, antes de ser professor, eu trabalhava como técnico em informática, e eu não gostava muito dessa profissão, porque as pessoas só me ligavam para reclamar do computador. Ninguém ligava para mim para falar, nossa, Ramon, olha, estou te ligando para falar que o computador está funcionando perfeitamente, né? Como que você está? Pelo contrário, as pessoas me ligavam já estressadas e falavam, Ramon, você tem que vir agora aqui onde eu estou trabalhando, no departamento, né? Porque essa porcaria aqui não está funcionando. E trabalhar com o estresse das pessoas acabou também me deixando estressado. Então, um dos motivos que eu escolhi trabalhar com a licenciatura é porque a gente trabalha com relacionamentos humanos, né? Relacionamentos sociais. Então, quando nós estamos lidando com pessoas e as pessoas não entendem aquele conteúdo, não conseguem resolver aquela situação, problema, a gente senta e conversa, né? O que que você não entendeu? O que eu posso te ajudar? Quer que eu explique tudo de volta de uma forma diferente, né? Tudo isso compõe o trabalho docente. E também, ali nas razões positivas, apareceu a questão da boa empregabilidade e a formação atrativa, né? Porque na área da educação, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho, como eu já expliquei anteriormente, né? Em ONG, em hospital, não somente em escola. E também das razões neutras, que correspondem a 24%, nesta mesma pesquisa, foi indicado que a profissão requer a vocação, né, tem que gostar muito para ver se para valer a pena, tem que ter muito amor, dedicação, mas isso é uma questão de romantizar a educação, né? Tem também ter aptidão da pessoa, né, por vocação, quando desperta a vontade de ser professor. Tem pessoas que têm perfil para trabalhar no ensino médio, com adolescentes, tem professores que preferem trabalhar com crianças mais jovens, tem professores que preferem trabalhar com adultos, tem professores que preferem trabalhar em ONGs, realizando trabalhos, né, sociais. Então, tem inúmeras possibilidades. Bem como, nas razões neutras, foi reconhecido a existência de habilidades, né? Um professor, ele tem que ter habilidades diferentes, né? Saber manusear ferramentas diferentes, né? Saber lidar com livros, saber lidar com globo terrestre, saber lidar com computador, isso é essencial em qualquer profissão, né? E nos cursos de licenciatura da Uniandrade, existe esse estímulo. Existe o estímulo de se trabalhar com o computador, de se trabalhar com os livros, de desenvolver as possibilidades de pesquisa, bem como foi indicado a questão de incentivar a profissão, né? É preciso ter professores ensinando, estimular para não deixar acabar, né? Então, um professor bom que nós tivemos em algum momento da nossa vida nos marca, né? Assim, infelizmente, também como os professores que não são tão bons assim, né? Por vários motivos, mas enfim. Mas aqueles professores bons que marcam a nossa vida, eles são, de certa forma, um incentivo, né? Para que a gente também trabalhe como professor e para quando a gente for professor ou professora, a gente seja igual aquele professor e professora que as aulas eram muito boas, né? Eram bem didáticas. Em relação ao curso de Geografia, na Uniandrade, para o ano de 2021, nós estamos com a oferta do curso no regime EAD. E no regime EAD, existe a possibilidade de você estudar no seu ritmo,
no seu tempo, né? Se planejando, você pode estudar em algum dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, ou então você pode realizar as atividades no fim de semana, cumprindo os prazos, atenciosamente das disciplinas. E a geografia é um curso muito interessante porque nos qualifica a perceber o mundo de diferentes formas, né? Seja na abordagem da geografia humana, como o estudo da geografia da população, geografia urbana, geografia rural, ou então seja por uma perspectiva da geografia física, a gente estuda o clima, o relevo, uma bacia hidrográfica, ou então pela geografia instrumental, que é o terceiro eixo da geografia, onde a gente trabalha com a cartografia, a gente manuseia, né, dados geográficos no computador, como, por exemplo, o software do Google Earth, que é do Google, né, um software gratuito. Então, eu recomendo que vocês escolham cursar a licenciatura plena na Uniandrade e também recomendo que vocês cursem o curso de Geografia. Obrigado, Ramon. Muito, muito bacana a tua explicação sobre o que é ser professor nesse contexto atual, né? Fica aí que eu já tenho umas perguntinhas para você. E agora eu vou dar as boas-vindas para a professora Dani. Ela apareceu por ali, arrumou a câmera, né, professora Dani? Mas agora estamos juntos para que você possa fazer tua fala. Dani, eu tenho uma pergunta inicial para você sobre quais são as características da formação em biologia na Uniandrade. Então, para que se forma um biólogo dentro desse curso da Uniandrade? E dando as boas-vindas para o participante aqui que chegou, o Francisco. Seja bem-vindo, Francisco. A gente está aqui com a professora Dani, com o professor Ramon, e a gente está falando agora dos cursos de Geografia e Biologia da Uniandrade, tá bom? Então, seja bem-vindo, Francisco. Dani, pode falar. Olá, pessoal, boa noite, professor Denis. Queria antes agradecer ao professor Ramon pela brilhante fala, né? Parar para pensar o que é ser professor e reverberar isso é bem importante. Então, obrigada, professor Ramon, pela fala. Professor Denis, a pergunta que você me fez, né, das características, então, de um modo geral, o nosso curso é licenciatura, e isso engloba toda a fala do professor Ramon, né? O que é fazer um curso de licenciatura, e o que é ser professor, e o que é preciso, né? As habilidades que a gente precisa ter. A biologia anda muito próximo à geografia, né? Tanto que nós escolhemos, então, fazer esse encontro, são áreas afins, né? Que a gente fala. Nós, com muita frequência, fizemos campos juntos, né, professor Denis, com os alunos de biologia e de geografia, justamente pela afinidade. Então, o curso de biologia da Uniandrade tem um diferencial bastante importante no mercado, para o mercado de trabalho posterior, porque nós somos um curso de licenciatura, mas com todas as disciplinas básicas muito bem exploradas. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um curso de licenciatura, você sai licenciado, porque as disciplinas que tem nessa matriz, né, as disciplinas que compõem esse curso, elas são específicas para, né, em uma forma simples de dizer, para aprender da aula, né, para entender como é educar, como é ser professor, tudo aquilo que envolve, né, a fala do professor Ramon. Só que também existem as disciplinas básicas, porque a biologia é muito particular, né? Ela engloba a área de saúde, das exatas, das ciências humanas, sociais, né? Então, inclusive, né, envolve a geografia. As questões climáticas estão envolvidas com a biologia, né? A distribuição geográfica, tanto humana como de todos os coabitantes, né? Porque a gente às vezes esquece que nós coabitamos, a gente costuma falar assim, os animais, e esquecemos que nós somos animais, né? Então, está estreitamente envolvida com tudo que acontece, né? Se você olhar ao seu redor, tudo é biologia. Eu estar falando é biologia, né? Eu consigo falar enquanto esse inseto que está no lado não consegue, enfim. Então, essas disciplinas básicas
de base da biologia te dão o aporte necessário para você trabalhar também, não só na licenciatura, né? Você pode trabalhar como biólogo de verdade, como o pessoal fala, né? Os alunos falam assim, eu quero trabalhar, não quero ser professor, eu quero ser biólogo de verdade. Então, assim, eu sou professora e bióloga de verdade, porque a gente pode, né, acabei engrenando, né, mais para a carreira de ensino superior, mas já dei aula também no estado, assim como o professor Ramon comentou, mas, né, sou pesquisadora enfim, todos os dias a gente está aprendendo coisa nova, né, professor Ramon? Isso é na geografia também. Então, esse é um diferencial da biologia, do curso de biologia da Andrade, é que as disciplinas da base da biologia, elas são muito bem exploradas, a gente tem muito campo, a gente aprende a fazer relatórios e pesquisa de campo, né? E isso, então, dá a possibilidade de você ser tanto professor como biólogo de campo ou de pesquisa, ou, enfim, trabalhar como biólogo em empresas, por exemplo. Dani, você falou uma coisa muito importante que é sobre a nossa matriz curricular, né? Então, como a gente trabalha com licenciaturas, né? Então a gente tem uma base sólida de formação para a docência. Então a gente tem ali as disciplinas de práticas pedagógicas, as disciplinas de educação, o estágio, né? Então a gente tem uma carga horária robusta, né? Para ensiná-los a serem professores, né? Dentro desse contexto de uma licenciatura. Dentro daquilo que a legislação pede, dentro de 4 anos, né? Tudo bem alinhado com o Ministério da Educação. Mas a parte específica do curso, ela é a nossa cara da Uniandrade, tanto para geografia quanto para ciências biológicas, né? Então, e você deu um panorama ali legal para gente de quais seriam essas áreas, né? De como conversa lá com a área de humanas, com a área de exatas, com a própria geografia, né? Então, essa parte específica de biologia transita por várias áreas do conhecimento, né? Sim. É importante até falar uma coisa que sempre me perguntam, né? Professora, mas o curso de licenciatura eu posso ter o CRBio, né? Que é a carteirinha profissional, e você pode, né? A gente tem uma matriz e a carga horária que permite isso. Então, é mais uma qualidade do curso que não é comum para as outras universidades, né? E você me fez pensar também que os estágios obrigatórios, né, que você falou, os estágios nos colégios, eles estão dentro das disciplinas de licenciaturas. Mas a gente também tem os estágios, a maioria dos alunos fazem os estágios nas duas áreas, né? Porque o do colégio é obrigatório para você ser um licenciado, mas eu tenho alunos na educação ambiental, em museus, no zoológico, no jardim botânico, em laboratórios. Agora, ainda com a atual situação, né, tem 2 alunos que trabalham diretamente com pesquisas relacionadas ao Covid e tudo mais, sensibilização. Então, isso é o bacana, você ter esse aporte, né, você sair de um curso e você poder escolher realmente o que você quer fazer, né? E acho que uma coisa importante que o professor Ramon também, de repente, concorde comigo, é que há bem pouco tempo atrás, existia muito, eu quero fazer biologia bacharel e eu quero fazer biologia licenciatura. Existia uma distância entre os cursos, que a gente, na nossa matriz, procurou unir, porque hoje, com 1 ano, a gente tem uma vida muito corrida, né? 1 ano a mais, por exemplo, o aluno faz 4 anos de licenciatura, mas ele resolve que não quer ser professor. Isso pode acontecer, porque tem uma coisa muito importante. Para você ser professor, você tem que ter essa habilidade. E aí, ao longo do curso, você descobre que você não quer. Então, você pode sair dali cursando uma licenciatura e trabalhar com o que você gostar, né, ou quiser, mesmo sendo licenciatura. Há pouco tempo atrás isso não era, né? Quem fazia bacharel era só pesquisa, laboratório e tudo mais, quem fazia licenciatura só dava aula, né? Isso, quando eu estudei, isso ainda estava em período de transição. Eu acho que isso finalmente mudou, né? Então, a maioria dos professores é pesquisador também e vice-versa, né? Ou trabalha, né, diretamente com a área específica e também leciona. Legal, Dani. E professor Ramon, dentro dessa premissa, de que forma o profissional
formado em licenciatura em Geografia, ele pode atuar no mercado de trabalho além da sala de aula, né? Lembrando que a docência, ela é dentro da educação básica, nas séries finais do fundamental e no ensino médio, para os 2 cursos, né? É licenciado para essas 2 etapas. Mas que outras possibilidades teria um geógrafo, Ramon? O curso de Geografia da Uniandrade é um curso maravilhoso, né? E eu posso falar isso porque eu fiz o curso de licenciatura plena em Geografia na Uniandrade. Eu me formei na Uniandrade, né? E eu gostei tanto de cursar na Uniandrade, da infraestrutura, das disciplinas, né? E depois que eu também comecei a trabalhar como professor de Geografia, eu acabei voltando, né? Claro que depois de cursar o mestrado e o doutorado em Geografia, né? E o curso de licenciatura plena em Geografia na Uniandrade, ele habilita que a pessoa possa trabalhar, por exemplo, como analista ambiental, né? Não somente, então, como o professor Denis comentou agora, né, que a formação ela não se resume somente na sala de aula, mas também para aquelas pessoas, como a professora Dani comentou, né, a pessoa faz o curso e no final ela reconsidera, pensa, olha, mas eu não tenho certeza se eu quero trabalhar como professor, como professora, né? Então, existe a possibilidade de ser analista ambiental. Também existe a possibilidade de se trabalhar na área ambiental, né, gerenciando questões de georreferenciamento, por exemplo. Na geografia, nós desenvolvemos, ao longo das disciplinas da área instrumental, conhecimentos voltados ao geoprocessamento, voltados à cartografia, e isso qualifica o graduado em Geografia da Uniandrade a perceber, né, que o mundo a percepção geográfica ela está além da sala de aula. Mas para aquelas pessoas que querem trabalhar como docente, mas também não querem a sala de aula, isso também é uma questão pessoal, né? Existe a possibilidade de se trabalhar como professor na rede hospitalar, como eu já comentei agora há pouco que eu já trabalhei, né? É muito interessante trabalhar no ambiente hospitalar como professor, né? Porque geralmente a gente acha que o ambiente hospitalar é um ambiente de cuidado dos acamados, né? A pessoa que vai ao hospital, ela não está feliz, não está passeando, né? Ela está doente. Então, o hospital não é lugar de estudar. Mas existem muitas pessoas que ficam internadas durante 3, 4 meses. Tem pessoas que passam anos internadas em hospital, por exemplo, tratando câncer, né? Então, para estas pessoas, é necessário, sim, que uma pessoa vá até ela, né? Conheça ela muito bem, por nome, sobrenome, né? Tenha esse desenvolvimento da relação social, né? Crie um vínculo afetivo e passe o conhecimento técnico, porque quando a gente vai para o hospital, a gente tem a esperança de estar ali somente temporariamente, né? Ninguém quer ir para o hospital e morrer, claro, né? Então, quando a gente vai para o hospital realizar algum tratamento, por exemplo, de câncer, que eu acabei de mencionar, e a gente passa muito tempo no hospital, a gente também tem que lembrar que existe algo além daquele momento, né? Existe uma vida depois. Assim como a questão de organizações não governamentais em relação ao meio ambiente, né? Não somente em relação à educação, mas também em relação a habitações, né, populares. Existem muitas ONGs que trabalham com a questão de observatório das habitações, né, pessoas em situação de rua, questão de plantação de alimentos, distribuição de alimentos. Existem ONGs que trabalham com a questão da saúde da população, distribuindo preservativos, por exemplo, informando as pessoas sobre os serviços sociais que existem. E na geografia nós temos uma área do conhecimento, que é a geografia da saúde, que ela também habilita o graduado em geografia na Uniandrade a pensar, né, a relação sociedade e natureza, que é o objeto de estudo da geografia, mas sob uma perspectiva da saúde, né? Então, em uma cidade, por exemplo, é extremamente importante a gente ter saneamento básico. Em uma cidade, é extremamente importante a gente ter parques, né? A gente ter modais de transporte que sejam considerados saudáveis e seguros, né? Por este motivo, a pessoa que cursa a geografia na Uniandrade, ela tem ao longo do curso acesso a diferentes disciplinas e conhecimentos técnicos específicos que a qualificam a desenvolver uma perspectiva transversal, né, dialogando com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, as ciências biológicas, que foi que a professora Dani comentou, né, assim também com a geologia, assim também com a climatologia, né. Muito obrigado, então, professor Ramon.
dar as boas-vindas para a Sara, que também acabou de entrar na sala, e agora eu vou deixar aberto para perguntas. Então, Ana, Francisco, Sara, vocês têm alguma pergunta sobre o curso de Geografia ou de Biologia da Uniandrade que os professores possam aqui responder? Pode Alguma, perguntar, gente. alguma dúvida, curiosidade? Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se o Ramon ou a professora Daniela poderia falar um pouquinho mais sobre como está funcionando agora a questão do PSS e dos concursos públicos, como que estão as perspectivas sobre isso? Sim. Você quer falar, professor Ramon, ou quer que eu fale? Pode falar, Dani, fica à vontade. Eu perguntei porque você está mais próximo, né? Ana Paula, né? Boa noite. Bom, como todas as áreas, né, atualmente estamos atravessando uma condição um pouco diferente, né? Mas uma coisa eu afirmo e é uma coisa que a gente brinca sempre, né? Crianças seguem nascendo. Após a pandemia, muito mais, né? Então, assim, a educação é uma área que tomara que nunca se perca, né? Nunca que as pessoas não deixem de priorizar. Está muito aquém ainda no nosso país, há muita coisa a melhorar, mas nenhum pai ou nenhuma criança fica fora da escola. E isso, então, nos proporciona, né, a possibilidade de emprego, de trabalho, empregabilidade. Eu estava, inclusive, hoje conversando com a mãe de uma amiga minha que tem uma escola particular de ensino básico, né, de ensino de crianças de até 4 anos. É diferente você lecionar, por exemplo, a criança de 4 anos, porque em uma crise como essa, a maioria dos pais tiraram os alunos, né, os filhos da escola, e agora estão mantendo em casa por conta, talvez, assim, me perdoem se eu estiver sendo meio rude, por não considerar importante aquele nível de educação. Agora, quando começa a parte de aprender a escrever, né, de escrever, ler e alfabetização em si, já começa a ser visto pela sociedade como uma escola, porque as pessoas, de um modo geral, não veem aquela escola básica, né, até 4 anos, por exemplo, que eu dei, não vem como uma educação, e sim como se fosse só uma creche, e, na verdade, é muito importante essa base, né? Então, Ana Paula, eu poderia te dizer assim, poderia estar melhor, mas de todas as áreas que existem, a educação é algo que não vai acabar. Então, agora o PSS está passando por um momento, né, atravessando um momento um tanto quanto complicado, mas eu acho que isso é passageiro, né, porque não pode se manter, e os concursos, eles virão, né, as pessoas vão saindo, os concursos automaticamente devem surgir. Garantir que exista um concurso, olha, você vai sair do curso de Biologia do Andrade, e daí, na semana seguinte, vai sair um edital e você vai prestar um concurso. Para poucos, né? Eu tenho 2 alunas, inclusive uma delas é a Carol, né, que fez o vídeo para a gente, convidando para a Feira de Profissões. Ela realmente aconteceu isso, ela saiu da universidade, formou-se e assumiu, né, concursada no estado. Ela e mais a amiga dela, que agora eu esqueci o nome. Então, isso é motivo de orgulho, quer dizer, ela saiu preparada para formar-se e já passar num concurso. Então, vai das possibilidades, né? Garantir não dá, mas a educação, ela não para. E isso é uma vantagem de seguir a carreira de licenciaturas. Né? Professor Ramon, não sei se você quer complementar. Sim, Não sei se você obrigado, concorda. Dani. Obrigado pelo seu comentário. Respondendo a pergunta da Ana, como está o PSS, né? O PSS, ele muda conforme o governo. Então, na realidade, no passado, existia o processo de CLT, e foi substituído pelo PSS, Processo Simplificado Seriado.
Neste momento, existe um movimento do governo em realizar provas de conhecimento para a contratação de professores temporários. Mas, mesmo assim, os acadêmicos, eles continuam tendo oportunidade de trabalhar na profissão, né? Porque desde quando eu comecei a cursar geografia na Uniandrade, isso em 2009, eu trabalhei como PSS no governo, né? Eu me lembro que eu concluí o curso de geografia na Uniandrade em 2011, se eu não me engano, e o concurso público só teve em 2015, né? Concordo com a professora Dani, acredito que concursos públicos sempre existirão, mas infelizmente acaba sendo moeda de troca de politicagem, né? A gente também acaba sendo refém por esse contexto. E neste ano, que está terminando agora, em 2020, somente no curso de geografia, nós tivemos alguns alunos que estavam já trabalhando como professores PSS no estado, mesmo sendo acadêmicos, né? Eles infelizmente, não trabalhavam em Curitiba, eles trabalhavam nos municípios que eles residiam, né, na região metropolitana de Curitiba. Se eu não me engano, um aluno é de Campo Largo, né? Porque em Curitiba é mais difícil conseguir aula pelo PSS, porque a concorrência de professores graduados e com especialização é muito alta, né? Então, os professores que estão em início de carreira, né, e que estão entrando no estado para trabalhar com o PSS, eles estão indo para a região metropolitana. Perfeito. É uma boa observação, professor Ramon, que às vezes a região metropolitana é facilitada, né? Porque como a gente tem a Universidade Federal, com os cursos de pós-graduação, há uma concentração muito grande de docentes, né? Então, acaba sendo um pouco mais concorrido. Ana, mais alguma dúvida nesse sentido? Não, responderam, obrigada. Eu que agradeço. Professor Ramon, o Francisco fez uma pergunta aqui. Se há adequação do curso de Geografia em relação à BNCC? Sim, ótima pergunta, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela já está prevista na LDB, no Plano Nacional da Educação, e a partir deste momento ela está sendo implementada. Ela já foi implementada na educação infantil, né? Neste ano é o primeiro ano que ela está sendo implementada na rede, né, escolar aqui no Brasil, do ensino fundamental, e ano que vem será o primeiro ano de implementação do ensino médio, né? Eu achei a sua pergunta, Francisco, muito interessante. A resposta é sim, né? E você pediu para a gente comentar, isso é muito interessante, porque é um diálogo, né, que a gente acaba desenvolvendo. Em relação ao ensino fundamental, vamos por partes para a gente situar o nosso discurso. Em relação ao ensino fundamental, a geografia não teve muitas mudanças, né? Porque a geografia ela continua sendo um componente curricular, presente nos 4 anos, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, com a mesma carga horária, né? E o conhecimento ele foi reorganizado. Mas, de certa forma, ele acaba sendo praticamente o que já estava sendo desenvolvido em termos de currículo nos anos anteriores, né? Agora, para o ensino médio, houve sim mudança, porque existe uma representatividade da interdisciplinariedade mais acentuada. No ensino médio, nós não temos a geografia como componente curricular das ciências humanas, nós temos a geografia como componente curricular das ciências humanas e sociais aplicadas. Isto significa que a geografia passa a dialogar no currículo com a sociologia, a filosofia e a história, né? E no curso de Geografia da Uniandrade, nós temos disciplinas ao longo do curso em relação à história do Brasil, história da África, né? Nós temos disciplinas sobre sociologia e filosofia. Perceba, portanto, Francisco, que existe sim uma adequação da BNCC, né? Porque no próprio curso nós temos disciplinas específicas da sociologia, da história, né, da filosofia, e na geografia o nosso diferencial em algumas instituições, a gente tem uma filosofia na licenciatura específica só para filosofia, né, uma sociologia específica só para sociologia, e daí você pode se perguntar, mas espera aí, eu estou fazendo um curso de geografia, né, como assim eu tenho que ir tão a fundo assim na filosofia, né? No curso da Geografia da Uniandrade, a gente tem uma perspectiva que dialoga com a geografia,
né? Então, por que eu tenho que estudar isto de filosofia, né? Por exemplo, geocentrismo, né? Modelo heliocêntrico, né? Tem toda uma bagagem filosófica em relação ao geocentrismo, heliocentrismo, desenvolvido por Nicolau Copérnico, desenvolvido por Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, por exemplo, Nicolau Copérnico defendiam que a Terra era o centro do universo. Perceba que isso é filosófico, mas é uma abordagem geográfica, né? Então, no curso de Geografia da Uniandrade, nós temos essa sensibilidade, a sensibilidade de promover a interdisciplinariedade. Então, a gente desenvolve essa habilidade de pensar de forma coletiva, né, já no curso de graduação, para que quando o professor ele vá até a sala de aula, não seja surpreendido com esses conteúdos diferentes. Dani? Francisco falou que ficou com vontade de trabalhar nessa área, né? Fique à vontade para nos procurar, Francisco. Eu queria só falar uma coisa que eu acho bem importante, assim, da diferença dos nossos cursos é justamente o grande número de licenciaturas que nós temos e trabalhar em conjunto. Então, várias atividades complementares, né, palestras, eventos, a gente faz em conjunto. Isso faz com que a gente tenha uma visão, por exemplo, da biologia, mas também conhecer geografia, também conhecer história, também conhecer física e matemática. Então, acho bem importante ressaltar isso, essa forma como a gente trabalha em conjunto, tanto que estamos aqui, né, enquanto coordenadores, trabalhando em conjunto. E isso também reflete na formação multidisciplinar, né? Porque você acaba conhecendo colegas de outras áreas, a gente tem TCCs que acontecem de forma paralela, né? Tipo, alunos de cursos diferentes com ideias que se encaixam ao final, e isso faz com que o trabalho de ambos fique melhor, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, assim, é que o professor Ramon falou do PSS, né, atualmente, e que a gente está condicionado ao governo, por isso eu acho que isso será passageiro, né, não é algo que permanecerá, e, né, tomara que sim. Acho que era isso. Bom, então agradeço as perguntas do Francisco, da Ana, a participação de vocês todos. Eu vou agradecer muito ao professor Ramon pela fala de hoje, né, apresentando tão brilhantemente o curso de Geografia, a participação da professora Dani, coordenadora do curso de Biologia, que também deixou a gente aqui com vontade de fazer esse curso também. Eu vou encerrar a gravação aqui, agradecendo a todos, e a gente permanece na sala caso vocês tenham ainda mais alguma dúvida, tá bom? Então, agradeço a todos.